Graça e paz, igreja. Que alegria estar aqui, que maravilha ser ministrada por esse louvor tão verdadeiro. A voz de Deus sobre nós. É uma voz que nos fortalece, não é? Uma voz que nos liberta, uma voz que nos levanta, que nos renova. E nós servimos a um Deus que fala. Glória a Deus por essa canção, glória a Deus por tudo que ouvimos até agora, glória a Deus porque já dizimamos e agora nós vamos ser fortalecidos pela voz de Deus através da palavra, amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai de amor, aqui está a tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Ela penetra até juntas e medulas e vai até a divisão de alma e espírito, discerne pensamentos. E eu peço nessa noite que o teu Espírito Santo faça uma aplicação pessoal para cada um que está aqui, Senhor, para cada um que está em casa. Que a tua palavra, Senhor, vá até o profundo, oculto, escondido e produza o fruto para o qual ela foi liberada. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Pai. Eu submeto a minha vida, a minha mente, meu coração e também a mente de cada um que está aqui. A ação poderosa tua, Espírito Santo, nós carecemos e precisamos de ti. Abre os olhos, nossos olhos espirituais. Senhor, abre o nosso entendimento para entendermos com clareza o que o Senhor requer de nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de 1 Pedro. Vai ser projetada também. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Tá bom? Vamos ler? Abra a sua Bíblia. Se você puder marcar esse versículo, porque ele é tão poderoso, igreja. Ele é tão maravilhoso para nós que a gente tem que ter assim, sabe, guardado no nosso coração e destacado na palavra, tá bom? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Você é povo de Deus? Você pertence a Jesus Cristo? Então essa palavra é para você. Já vai guardando no teu coração, porque através dela o Espírito Santo vai nos fortalecer muito nessa noite. Uma das maiores crises, queridos, que eu já tive na minha vida de fé, veio do seguinte questionamento. Eu sempre tinha isso na minha mente. Se a palavra de Deus me garante que o pecado não me domina mais, por que eu ainda peco? Então, para mim, ler o versículo de Romanos, capítulo 6, verso 14, me deixava em crise. Porque Romanos 6, 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. E eu falava, meu Deus do céu, não é possível, tem alguma coisa errada comigo, não é possível. Na verdade, queridos, antes de nós sermos regenerados em Cristo, nós éramos escravos do pecado, isso é fato. Mas agora há uma nova realidade a nosso respeito. E essa realidade, ela é verdadeira. Nem pecado, nem o diabo, nem maldições não terão mais domínio sobre nós. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Embora esta seja a verdade, eu tenho certeza que você também concorda comigo, que na nossa vida diária, volta e meia, nós fracassamos e não conseguimos ser de fato o que Deus espera de nós. Volta e meia nós escorregamos e isso realmente nos abate, não é? Porque
nos leva a pecar e entristecer o Senhor, e isso é muito ruim. E eu me perguntava por várias vezes, no meu período de oração, e às vezes meditando na palavra, eu falava: Deus, se eu sou nova criatura, por que que eu sofro tanto para perdoar? Eu perdoo, Senhor, mas eu sofro para perdoar. Eu gostaria de perdoar assim, perdoei, seria fácil, né? Por que que eu sofro para amar? Por que que eu não amo de uma forma tão fácil, tão liberal, de uma forma profunda, no íntimo do coração? Sabe, eu queria ser aquela pessoa assim, sabe, que amasse com facilidade. Eu tinha essa crise no meu coração. E muitas vezes, queridos, eu clamei ao Senhor e falava: Senhor, parece que a tua palavra, que aquilo que a tua palavra diz ao meu respeito, parece que está tão distante. Eu confesso, igreja, que eu carreguei essa crise por anos. Algumas vezes cheguei a duvidar se eu realmente era salva. Olha que confusão que o inimigo faz na nossa cabeça, né? E eu lutava com Deus, e no meu entendimento, eu entendia assim, que santo era aquela pessoa que era quase perfeita. Sabe aquela pessoa irrepreensível, aquela pessoa que estava na linha de frente, aquela pessoa, e eu queria ser. Então eu me esforçava, e quando eu pecava, dava a impressão que eu voltava para o fim da fila. Eu falei: meu Deus, tem que tentar tudo de novo, porque eu lutei, e agora fui lá, errei, e eu tinha aquela sensação de reprovação, porque havia uma ignorância na minha mente. Havia uma ignorância. Eu pensava que santo era aquele que era perfeito. Então, dia e noite eu lutava para não ser dominada pelas minhas fragilidades humanas. Eu lembro que um dia eu orei e falei: Deus, todos os dias quando eu acordo e eu olho para mim, antes de me ver, eu vejo todas as minhas fraquezas diante de mim, Senhor. Tem misericórdia, eu sei tudo que eu não sou. Tem misericórdia de mim. E realmente foi uma luta que eu carreguei durante um tempo. E essa noite, o tema dessa noite é: não se deixe dominar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. E eu quero abrir o meu coração e continuar compartilhando com vocês como que o Senhor tratou comigo nessa questão. Olha, eu queria que vocês examinasse, se tiver tempo aí. Não vou abrir a Bíblia, mas você pode acompanhar. Se você observar na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 1, verso 2, é curioso que ele se dirige aos irmãos, chamando esses irmãos de santos. Eu, Paulo, por misericórdia do Senhor, apóstolo, né? Aos irmãos que estão, aos santos, aos irmãos não, aos santos que estão em Corinto. Você vai observar que está escrito isso. Ele se dirige à igreja de Corinto, chamando eles de santo. E aí você pensa assim: Paulo deve ter se enganado. Só pode ter sido erro de digitação. Ele estava digitando lá e chamou essa igreja de santos. Por quê? Porque essa igreja era uma igreja longe de ser bom exemplo, a igreja de Corinto. Os crentes eram rebeldes, esses crentes eram orgulhosos. Tinha umas irmãzinhas indecentes lá, gente, difícil. Tinha umas irmãzinhas que só Jesus na causa, que Paulo falava, que falavam o que não deviam. Estava tudo lá na igreja de Corinto. E aí você pensa: meu Deus, como pode? Eles eram comilões. Paulo fala: quando vocês vierem tomar a ceia do Senhor, esperem um pelos outros, senão vocês comam na sua casa. Por quê? Porque eles eram comilões. A igreja de Corinto. E aí você fala: não, Paulo só pode ter errado nessa primeira carta. Aí você vai olhar a segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Esse, se puder, projete, por favor. Ele está dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos da Acaia. Então, quando nós lemos a segunda carta, Paulo estava dizendo o que ele queria dizer.
O povo daquela igreja eram santos do Senhor. E eu comecei a meditar sobre esse assunto, até para poder tratar com as mulheres na imersão, eu e minha boca grande. Eu falei, estava tratando e o Espírito Santo trouxe isso forte ao meu coração. E eu falei, Deus, eu vou compartilhar com a igreja. Fui para lá, vim para cá, procurei outros assuntos, mas não, o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês essas verdades. E creio que Ele fará algo grandioso nessa noite. Por que que nós pensamos que santo é uma pessoa perfeita? Por causa da teologia católica. No catolicismo, aquela pessoa que foi irrepreensível, que teve atos maravilhosos, que foi quase perfeito, eles julgam que essa pessoa, ela é uma santa pessoa, um santo, e chegam até mesmo a canonizá-la. Então, nós recebemos a influência da Igreja Católica e por muitas vezes nós pensamos dessa forma, mas isso não é verdade, porque se fosse verdade, Paulo não chamaria os crentes de Corinto de santos. Talvez ele se dirigisse àquele povo chamando-os de carnais, no mínimo, não é? Porque era uma igreja realmente difícil. A própria Bíblia responde essa questão desse termo santo. O termo grego que traduz a palavra santo é hagios, que significa separado para Deus. Então, quando você vai ao original e vê lá os santos que estão na igreja, a palavra original é hagios e o significado dessa palavra é separado para Deus. Então, neste sentido, cada cristão, mesmo imaturo e simples, ele é santo. Por quê? Por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por causa da obra. Se você lê Tito capítulo 2, 14, eu quero que vocês leiam na tela para nós entendermos direitinho esse conceito. Já está projetado. O qual a si mesmo se deu por nós, eu vou ler a versão que está projetada. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Na minha versão está assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele é liberto do pecado e é separado para Deus. Essa obra é feita de Jesus Cristo em nós e não de nós para Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos acertar, e depois que você fez o checklist, que você acertou todos os desafios da santidade, aí você quer chegar diante de Deus e que Deus olhe para você e fale: muito bem, agora você é uma santa mulher de Deus e é um santo homem de Deus. Isso para nós seria impossível. Nós somos santos porque quem nos santificou foi Jesus Cristo com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então a frase que eu separo agora para vocês anotarem: todo cristão verdadeiro foi separado por Deus e para Deus. Santo, então, é alguém que foi comprado com o sangue de Cristo e foi separado como sua propriedade. Ele nos santificou. Quando você confessou a Jesus Cristo como Senhor, quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele pegou você. Você estava no império das trevas. Paulo fala muito bem sobre isso. Você estava morto nos seus pecados e delitos. Você estava no império das trevas. O Senhor Jesus veio e te pegou e te transportou
transportou para o reino da sua gloriosa luz. Ele então te tira das trevas, te traz da luz. Ele te tira do domínio do diabo. Ele te tira do domínio e da influência de tudo que é mal, da influência de demônios, da influência do mundo espiritual, da maldade. E Ele agora te transporta para o reino, aonde Ele é rei. E agora você passa a ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. O poder do próprio Deus é derramado no seu coração. Os seus pecados são limpos. As manchas que você tem na sua alma são lavadas. O seu coração, ele é curado. Você é gerado novamente em Deus e agora você é nova criatura. Você não faz mais parte desse povo que está sob influência maligna. Depois da obra de Jesus Cristo, você está sob a influência do poder de Deus. Você é separado, você não faz mais parte, você não é mais, literalmente você não é mais todo mundo. Você agora é tirado do meio de todo mundo. E aqui você ganha a identidade de filho de Deus. O seu nome é escrito no céu. Uma pedra com o seu nome é guardada lá, para que no dia em que Jesus Cristo voltar, você seja recebido e você tenha um lugar preparado para você. E você agora é respeitado no mundo espiritual como filho de Deus. Foi comprado, foi separado, não tem mais mistura, foi santificado, foi lavado, foi transformado, foi regenerado. É essa obra poderosa, impactante, profunda, transformadora. Nós não somos mais os mesmos depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. E isso é verdade. O próprio Espírito Santo testemunha no nosso coração que somos filhos de Deus. E por causa do testemunho do Espírito Santo no nosso coração, nós temos a liberdade aqui de clamar: Abba, Pai. Paizinho querido, ó Pai, me ouve, Pai, eis-me aqui, nós te adoramos, Pai. É por causa da obra de Jesus Cristo e da presença do Espírito Santo no nosso coração. Nessa perspectiva, como diria o pastor Edmar, eu digo: você é um santo homem de Deus, você é uma santa mulher de Deus. E o que isso significa na prática? O que isso muda? Significa que tudo em nós, pensamentos, emoções, motivações e principalmente o nosso comportamento devem ser para a glória daquele que nos salvou. Bom seria se nós não pecássemos mais. Oh, que sonho! Meu Deus, porque é horrível ser pecador. É horrível. Mas a verdade é que, mesmo nas nossas melhores intenções, muitas vezes nós erramos e pecamos. A resposta, querida igreja, está em Gálatas 5,17. Por que isso acontece? Gálatas diz assim: porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, depois que Jesus Cristo vem e faz toda essa obra da regeneração, da remissão, justificação, depois que ele faz todo esse trabalho, a guerra está declarada. É guerra. Por quê? Por causa da nossa natureza carnal. Essa guerra da carne contra o espírito acontece diariamente no íntimo do nosso coração. Se você ler toda a carta de Paulo aos Coríntios, você verá que ele exorta a igreja de forma forte. E diz assim para eles: sejam o que vocês são santos, então comportem-se
como santos. Ou seja, Paulo diz a eles: vivam, se comportem de acordo com a nova natureza que vocês já receberam de Jesus Cristo. Vocês já não são mais os mesmos. Hoje vocês são regenerados. Então o seu comportamento tem que mostrar e evidenciar essa nova natureza. Entender que fomos santificados, queridos, e separados para Deus, nos trará consciência da grande responsabilidade que nós temos em viver do modo santo em nosso dia a dia. Sabe qual é o problema? Nós não nos vemos como santos. Por isso, o nosso comportamento muitas vezes não é tão santo assim. Por isso, porque a gente não tem consciência. Nessa noite eu quero ser essa voz profética que vai trazer luz ao seu entendimento. Você é um santo homem de Deus e você é uma santa mulher de Deus. Lembra que no início eu comecei a falar do meu testemunho? Por ignorância eu carreguei por anos essa crise no meu coração. Se eu sou santa, por que eu ainda peco? Essa era a dúvida que gritava na minha mente, não é? Graças a Deus pelo poder do Espírito Santo, que me permitiu entender e resolver isso no meu coração. Houve um dia em que a chave virou. Eu estava assistindo uma aula de Romanos, a aula linda. Aí chega em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu falei, ai Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a entender isso. E naquele momento o Espírito Santo, por sua graça, me permitiu ter uma visão aberta. Eu acho que ele já tinha cansado de me explicar tanto, que falou, vou dar uma visão para ver se ela entende. E foi tão impactante isso no meu coração. Eu me via, Ângela mesmo, me via em pé, com um corpo forte, um corpo perfeito, mas agarrada a mim de uma forma muito forte, da parte dos meus quadris para baixo, agarrada em mim, havia uma Ângela completamente deformada, uma Ângela horrível. Gente, a Ângela sem o Espírito Santo é a coisa mais horrível do mundo. Agarrada aqui em mim, e eu sentia aquele peso, mas mesmo assim eu continuava andando e eu observava que era uma marcha firme e forte e com propósito, com objetivo, tinha um alvo para onde estava indo, mas aquela segunda pessoa agarrada ali era algo horrível. E o Espírito Santo me fez entender. Aí eu falei, Deus, obrigada, Senhor, que no meu espírito a salvação já estava completa. Que o fato de eu odiar o pecado era a prova cabal da salvação definitiva e irrevogável. Mas, enquanto Jesus não voltar, eu vou lidar com essa Ângela, que tem a natureza humana, cheia das suas dificuldades, que por vezes vai pesar, por vezes vai dificultar, mas não vai me impedir de caminhar. Da mesma forma, e eu estou dando esse testemunho para usar como ilustração na sua vida. Existem duas realidades. A realidade espiritual, que a palavra de Deus já revelou sobre nós. Em Cristo nós somos santos, lavados, remidos, justificados, restaurados. Essa é a realidade no mundo espiritual. Mas no mundo natural, nós temos que lidar ainda com a presença do pecado na nossa vida. Mas não com o domínio, não nos domina mais. Estava daqui para baixo, daqui para cima, não havia mais o impedimento de caminhar. E eu falei, Deus, agora eu entendi, para nunca mais ter crise, que a tua obra na minha vida já está completa. E eu preciso caminhar trazendo a realidade que está no mundo espiritual, trazendo para o natural. Ao trazer para o natural, eu domino a carne. Então, querido, querida, o pecado não domina mais você, mas você
pode dominar o pecado, porque esse poder já foi quebrado na cruz do Calvário. Amém, igreja? Amém? Estão comigo? Então nós precisamos grafar com caneta pink ou azul aí na Bíblia, que é Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre vós. Glória a Deus por essa verdade. Nós, queridos, precisamos entender que de fato o pecado nos assedia, de fato o pecado se opõe a nós, mas ele não nos domina mais. Na vida com Deus é fundamental entendermos isso. Por quê? Porque toda transformação, ela acontece primeiro por dentro, para depois frutificar por fora. Deus já revelou para o nosso pastor, já deixou claro que esse é um tempo de profunda transformação, que Deus vai mexer conosco, que Deus vai trabalhar conosco neste ano de 2024, mas Ele começará trabalhando primeiro no íntimo do nosso coração. Deus vai fazer algo extraordinário. Dezembro desse ano será um mês inteiro de tanta colheita, de tanta bênção. Muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão libertas, muitas vidas serão transformadas. Mas Deus, para para nós alcançarmos essa promessa de Deus sobre nós, nós precisamos entender, queridos, que não combina vida nova com atitudes velhas. Não combinam. Esta é quarta-feira de milagres. Eu falei na minha oração para o Senhor: Senhor, é quarta-feira de milagres. Qual é o milagre que a tua igreja hoje levará para casa? Qual é o milagre que eles vão receber da sua parte? E eu quero te desafiar nessa noite, você buscar o milagre de Deus. Que milagre é esse? A vitória contra a sua natureza carnal. O fortalecimento do Espírito Santo de Deus para te ajudar a vencer pecados contra os quais você tem lutado, fraquezas que têm trazido vergonha, têm trazido desonra para você, têm trazido perdas, têm trazido fracassos sobre você e você não consegue vencer. Então o milagre dessa noite, em nome de Jesus, será o derramamento do Espírito Santo na sua vida, quebrando jugo, quebrando amarras, quebrando cadeias, para que você realmente seja um santo de verdade. Porque nós fomos santificados, separados, lavados, para revelar as grandezas de Deus na nossa vida. Nós precisamos chegar a um tempo em que as pessoas, quando olharem para nós, só de olhar digam: realmente essa fé que ela confessa, que ele confessa, é uma fé verdadeira, porque eu nunca conheci um homem como esse, eu nunca conheci uma mulher como essa, eu nunca conheci um jovem, uma moça como essa. Realmente eu vejo Deus quando ela fala, eu vejo Deus quando ele fala, eu vejo Deus quando eu estou perto dessa pessoa. Por quê, queridos? Porque a nossa vida tem que transpirar a presença de Deus. Foi para isso que o Senhor nos buscou, nos lavou, nos santificou. E por muitas vezes nós não conseguimos viver esta vitória. Por quê? Porque nós estamos nos deixando dominar pela natureza carnal. Você tem coragem de ler comigo? Eu quero saber se você tem coragem de ler. Quais são os frutos da carne? Vamos ler? Está em Gálatas 5, 19, 21 a 24. Vamos ler? Quando seguem os desejos da natureza humana, olha lá, os resultados são extremamente claros. Olha o resultado de quem está sendo governado pela natureza humana: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade. Sabe uma pessoa briguenta?
ela é hostil. Discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas no verso 24 começa a brilhar a nossa esperança. Olha aí: aqueles que pertencem a Cristo, ou seja, que já foram comprados, que já foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, aqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificarão as paixões e os desejos da sua natureza humana. Glória a Deus. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus. Glória a Deus por essa vitória. E ainda bem que o texto não para aqui. No verso 22 a 23, olha o fruto da presença do Espírito Santo na nossa vida, que fomos comprados e santificados por Jesus. Olha como nós devemos ser. Esse fruto produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oh Deus, como nós precisamos de vitória sobre a nossa natureza carnal. Porque se dermos liberdade a essa natureza, as consequências serão terríveis. E essa noite eu quero chamar a sua atenção. Esse tipo de pecado da natureza carnal, todos os dias vai se apresentar na sua frente. Mas você precisa tomar consciência de que pode estar na tua frente, mas não tem poder sobre você. Não tem poder para você. Queridos, eu quero que vocês decidam nessa noite: santo ou pecador? Quem você é? Você é santo ou você é um pecador? Ficou, olha o silêncio da dúvida. Nós fomos ensinados a vida inteira que somos pecadores. Nós somos pecadores regenerados, perdoados, lavados, transformados. Sofremos a presença do pecado ainda na nossa vida, mas não somos mais dominados por esse pecado. Nós somos santos, porque Jesus Cristo nos separou do mundo das trevas para a sua gloriosa luz. Santo ou pecador? Quem você é? Só tem 3. Você é santo, tem medo de falar eu sou santo? Espírito Santo quebra esse entendimento maldito da cultura que foi lançado sobre nós. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Essa vitória já está sobre a sua vida. Santo não é ser perfeito, é ser irrepreensível. Ser irrepreensível. Nós podemos até errar, mas nós vamos lá e consertamos. Nós pecamos, mas pedimos perdão. Nós até erramos, mas a nossa intenção era acertar. E por causa da nossa humanidade, às vezes nós erramos o alvo, mas nós não vivemos a nossa vida envolvida pelo pecado. Santo ou pecador? Quem você é? Por que é importante você entender isso? Porque se você se ver como pecador, meu querido, qual é a especialidade do pecador, igreja? Pecar. Então você diz, eu sou um pecador. No seu cérebro, eu tenho que estar pronto para pecar. Se você entender o que a palavra diz a seu respeito, que você é santo, a especialidade do santo é andar em santidade. Então, a sua especialidade será um caminho reto. Por que que isso é importante? Você precisa entender que tudo aquilo que você coloca a sua atenção, que você coloca o seu foco, isso domina você. Então, às vezes você fica, eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, pequei.
Não vou falar mal do irmão, não vou falar mal do irmão. Ai meu Deus, fui lá, falei mal do irmão. Então existe uma mudança de comportamento. A palavra do Senhor diz assim: aquele que mentia, não minta mais, passe a falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, passe a trabalhar com as suas mãos para conquistar e compartilhar com aqueles que são necessitados. Quando nós temos consciência que nós somos santos, nós vamos focar em viver uma vida reta diante de Deus. Então, eu quero aconselhar você, foque no que você tem que fazer e não no que você não tem que fazer. É uma inversão, é um outro conceito. Então, se eu sou santa, minhas palavras têm que ser santas. Eu preciso começar o meu dia abençoando as pessoas. Quando eu entro na igreja, eu tenho que abençoar os irmãos que estão aqui. Eu tenho que agradecer. Quando eu estou diante de uma tentação sexual, eu preciso entender, queridos, e eu estou falando isso porque é algo muito recorrente nesse tempo de agora. É uma dificuldade real para as famílias de agora, tanto para os adolescentes, tanto para as mulheres, quanto para os homens. A imoralidade sexual, ela começa no pensamento. Eu preciso aprender a dominar os meus pensamentos. Se eu deixar a minha mente à deriva, ela vai por todos os lugares ocultos e cheios dos mais perversos pecados. Quando eu trago a minha mente cativa ao Senhor, eu entendo que a minha mente é uma mente que tem que glorificar ao Senhor. Eu já começo a trazer pensamentos de Deus ao invés de pensamentos de imoralidade sexual. Eu quero ver um pensamento imoral ficar na sua cabeça, se nesse momento você começar a cantar: vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu duvido ficar. Eu quero viver algo novo, Senhor, da tua parte. Eu quero ser transformado. Essa sujeira não me domina mais. No momento em que as brigas aparecem, que as dores emocionais vêm para fora, o texto ali fala de ira, de gritaria, de dissensão, de desentendimento. Comece a guerrear com louvor. Comece a profetizar quem você é em Deus. Comece já a liberar perdão para quem te feriu. A vitória para nós. Porque quando nós nos deixamos envolver, meus irmãos, pela natureza carnal, muito está em jogo, muito pode ser perdido. Não vale a pena, não vale a pena. Queridos, se o seu problema está na área de vícios, eu quero falar isso com temor e tremor em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você não sabe a força que você tem. Porque é algo tão absurdo você pensar que algo que pode ser jogado no lixo pode dominar um filho de Deus. Se você tomar consciência de quem você é. Se você tomar consciência do poder do Espírito Santo que está sobre você. Quando vier aquela tentação de beber aquela bebida, de usar aquele cigarro, ou seja lá o que for, você jogar no chão de forma profética e falar: em nome de Jesus eu piso sobre isso. Isso não me domina mais. Eu assumo a minha posição de filho, de filha de Deus. Por causa da obra de Jesus Cristo, eu tenho vitória sobre isso. E você a cada dia, um dia de cada vez, você decidir vencer, você não faz ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Eu vim de um lar onde os vícios eram terríveis. O meu pai bebia de forma absurda, fumava, era possesso por demônios. Quando os espíritos vinham sobre ele, ele andava como se fosse um leão mesmo no meio da casa de quatro, e ele urrava.
a pobreza dominava a nossa vida. Quando eu ia para a escola e às vezes eu ouvia assim, não mexe com ela não, porque o pai dela é filho do diabo. Meu pai era tão bonzinho que um dia bateu na mãe dele, numa discussão. Um homem irado. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que o meu pai aceitou Jesus. Era uma igreja muito pequenina. O homem que estava dirigindo o culto, o nome dele era Antônio, era um presbítero. Eu tinha 4 anos de idade, para vocês terem ideia o quanto isso marcou o meu coração. E o homem pregou a palavra de uma forma muito poderosa naquela noite. O meu pai foi na frente, daquele jeito bravo dele, e falou assim: o senhor disse que se eu aceitar Jesus, eu nunca mais vou beber nem fumar. Pegou o cigarro, amassou, entregou na mão do homem. Falou: então eu nunca mais vou beber e nem fumar, né? Falou desse jeito. E esse irmão que a gente chamava de irmão Toninho, em nome de Jesus, nunca mais você será dominado por esses espíritos do vício. Repreendeu. Irmãos, até hoje, nunca mais meu pai bebeu. Nunca mais meu pai fumou. Nunca mais um demônio entrou dentro da nossa casa. A nossa casa nessa época era no meio de um pasto. Para a gente sair tinha que pedir licença para os bois. Depois disso nós fomos morar no sítio da frente. Meu pai começou a pescar. Dali passou um tempo, ele levava peixe de dízimo para a igreja. Passou um tempo, ele já arrumou outros pescadores para trabalhar por ele. Nós íamos para a igreja com barco a remo, depois comprou um motor, depois construiu a casa na cidade, depois pagou o telhado da igreja. Os filhos se endireitaram. E nessa brincadeira, a Ângela, que os médicos diziam que não chegaria aos 10 anos de idade por ser doente, está aqui hoje viva, pregando a palavra, fazendo raiva no diabo, dizendo que Satanás é mentiroso. Ele não tem poder sobre aquele que o Senhor já lavou e já comprou com o seu sangue. O sangue de Jesus é muito mais poderoso do que o seu pecado. O sangue de Jesus é muito mais poderoso do que o seu vício. O sangue de Jesus é muito mais poderoso do que esses espíritos malignos e imundos que tentam te oprimir, trazendo medo, trazendo depressão. Ele é mentiroso. Eu digo isso na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo entra na nossa vida, as amarras do pecado são quebradas, são rompidas, nossa vida é lavada, nossa história é mudada, nossa família é transformada. E é essa a proposta dessa noite, igreja. É esse um milagre que Deus vai derramar nas nossas vidas. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor das mulheres. Elas cantam nas sextas-feiras aqui. Cantaram uma canção tão linda na última sexta-feira. Eu quero compartilhar com a igreja. Mas igreja, eu quero que você tome posse dessa canção. Que você entenda que você é nação santa. Que Jesus Cristo está te lavando, está te adornando, e daqui a pouquinho Ele vem te buscar. E Ele está adornando para si uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E é assim que eu quero ser encontrada quando Jesus voltar. E você? Então essa noite é noite de vitória, é noite de transformação. Assim como Jesus entrou na minha família e na minha casa e mudou a história toda a minha descendência, o Senhor vai entrar nessa noite na sua vida. Você vai ser crente de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. E eu
grande assim viu de importante em mim. Declare. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma. Nos transforma, Senhor. Me purifica. Deixe que o Espírito Santo te purifique nessa noite. Oh, glória! Com essas brasas do altar E me transforma. Oh, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra ti servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção Para ser usado. para ser usado pra tua glória, ó Deus, somente pra tua glória, somente pra tua glória e de mais ninguém. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma. Diga bem, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma. Vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra ti servir, meu Deus, envia-me, envia-nos, Senhor. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente, Senhor, somente pra tua glória. Nós somos chamados para ser geração eleita, um povo separado, uma nação santa. E eu convido você a se colocar em pé Amém. e dizer, declarar: eis-me Glória a aqui, Deus. Senhor, Amém. envia-me a mim. Glória a Diga: Deus. geração eleita, Eis-me aqui. sacerdócio real. Diga: Eis-me aqui. um povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa, santa, santa geração, geração eleita. Diga: Eis-me aqui. Você foi eleito? sacerdócio Foi separado para a glória do Senhor? povo, Então, povo escolhido povo de Deus. exclusivo de Deus. Eis-me aqui. Nação santa, Nação santa. nação santa, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga: estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo, me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus. Diga: envia-me. E como eu poderia dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me desse, me revestisse de unção para ser
usado pra tua glória. Oh Deus, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. É pra tua glória e de mais ninguém, somente pra tua glória. A nossa vida é tua, os nossos dons são teus, os nossos talentos são teus. Essa igreja é tua, a unção é tua, é toda tua, é pra tua glória, é pra tua glória. Oh, nós vivemos pra tua glória, Senhor. Envia-nos, envia-nos, oh, aleluia, para proclamar a tua palavra, a verdade, oh, a verdade que é Jesus, que é Jesus. Somente pra tua glória, Aleluia. somente pra tua glória. Erga suas mãos e declare: somente pra tua glória. Envia-nos, Senhor, somente pra tua glória. Purifica-nos, purifica-nos nesta noite, somente pra tua glória. A glória toda é tua. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pode aplaudir Pelos ao olhos da Senhor. fé. Oh, aleluia. Igreja Batista Central, você é nação santa, povo eleito de Deus e exclusivo para a glória do Senhor. Você pode levantar as mãos. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, porque todos nós, do menor ao maior, precisa fazer essa oração. Você pode fechar os seus olhos. Pai, a tua palavra nos confronta, nos exorta, mas ela também nos levanta. É maravilhoso ver, Senhor, o teu poder que está derramado sobre nós. Senhor, que cada um aqui nessa noite saia daqui consciente do teu chamado para viver para a tua glória. Fortalece aquele que está fraco. Meu Deus, restaura aquele que já caiu, que está, Senhor, enlaçado numa trama de iniquidade e de pecado. Nessa noite, seja liberto em nome de Jesus. Aquele que está envolvido, Senhor, por vícios. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu creio que nessa noite esse fardo está sendo tirado e essa corrente está sendo quebrada. Eu sei que o Senhor está edificando neste lugar um povo para ser enchido do teu Espírito, para ser usado, Senhor, com poder nessa cidade. E a tua glória será derramada neste lugar sem medidas. Senhor, nós seremos transformados de uma forma tão poderosa, Senhor, que todos aqueles que olharem para nós ficarão perplexos e dirão que realmente Deus tem se manifestado neste lugar. Começa, Senhor, a trabalhar no coração de cada um nessa noite. Ilumina o entendimento para a tua glória, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e faça essa obra na tua vida. Igreja, glória a Deus.